Boa noite. Quero pedir a sua licença para entrar na sua residência para falarmos um pouquinho hoje sobre a margarina. E agora está então começando o programa Saúde no Ar. A margarina, ela foi criada em 1869. O governo francês estava enfrentando dificuldades no país e a manteiga ficou escassa. Porém, ele ficou pensando o que fazer para conseguir alguma coisa que substituísse a manteiga, ou que viesse a ocupar o lugar da manteiga. Então, o que aconteceu? O Napoleão III, ele resolveu criar um concurso, convidar alguns cientistas químicos para que tivesse uma ideia, o que fazer para resolver a questão do país naquele momento. Então ele criou esse concurso teve um ganhador, né? Esse ganhador criou então a margarina. E a margarina então passou agora a substituir a manteiga. Em 1971 já apareceu a primeira fábrica de margarina na Tailândia. E então começou a se usar a margarina como a bola da vez. Se nós formos observar hoje, a margarina está em muitos produtos alimentícios, né? Você percebeu que no biscoito, o bolo, né, tem que ter a margarina, o pão nas padarias são feitos à base de margarinas, né? E a margarina passou a ganhar espaços na culinária, na cultura alimentar, começou a se ganhar espaço. E então as pessoas começaram a usar esse produto e começaram agora a substituir a manteiga, né? Então, podemos dizer que foi uma boa ideia. Imagine que uma pessoa que inventa um produto desse para substituir a manteiga, né, merece se tirar o chapéu para ele. Só que aí é aquela questão, né? Às vezes nós pagamos o preço da tecnologia, né? É uma tecnologia, é uma coisa nova, passou, né, a ser divulgado na televisão e muitos outros meios de comunicação, que agora se tinha a substituição da manteiga, né? Então, o químico Hippolyte Magé Moriès, ele ganhou esse concurso e ganhou seu prêmio, né? E agora a margarina passou a ser consumida na mesa de todo o mundo, podemos dizer assim, né? O mundo inteiro começou agora a aderir à margarina como a substituta. Mas agora, é só comer a margarina? Será que está resolvido o problema porque se conseguiu o substituto da manteiga? Não. A partir daí agora você precisa ler rótulos, né? Aliás, nós somos incentivados a ler rótulos. Nós precisamos aprender, deixar de ter preguiça de ler rótulos. Porque no rótulo é que você tem as informações de um produto. E isso precisa ser feito, né? A margarina, ela tem uma composição química, né? Todo produto tem a sua composição química. E na composição da margarina nós temos soda cáustica, por incrível que pareça, né? Imagina aquele produto que é corrosivo, que é usado para fazer sabão, que é usado para limpezas gerais, de maneira assim muito forte, né? Como construção civil e outras coisas. Então, esse produto é colocado na margarina. Então, precisamos ler rótulo para saber quais os produtos. É claro que nós não vamos receber uma dose de soda cáustica como se coloca num produto de limpeza, né? Como se coloca no sabão. É uma quantidade menor, mas é como se você começasse a morrer com doses homeopáticas. Porque com o tempo pode vir os problemas de úlcera estomacais, pode vir os problemas intestinais, úlcera do intestino. Sem falar que a margarina, com seus produtos, né, ela pode causar
entupimento de veias e artérias, a aterosclerose, o endurecimento, ela cria uma crosta por dentro, né? E aí as pessoas começam a se sentir mal por causa de um alimento e não sabem por quê. Então, imagine só, leva soda cáustica, ácido sulfúrico, que é outro produto totalmente forte, muito forte, que é colocado na margarina. E a margarina, com isso, ela se tornou um produto hidrogenado. O que é produto hidrogenado? É um óleo ou uma banha que leva uma dose de hidrogênio para ganhar aquela consistência, né? O hidrogênio faz aquilo. Então imagina o que nós estamos comendo. A gente entende que a ideia de se providenciar alguns alimentos é boa, a intenção é boa, mas o problema é com o que faz, né? Isso aí é complicado, você ter que comer alguns produtos químicos que vai prejudicar a tua saúde só porque foi uma boa invenção. A invenção foi boa, mas precisava se ter cuidado com isso, né? Então, as doenças, elas podem aparecer com mal de Alzheimer, né? O que é mal de Alzheimer e como ele começa? O mal de Alzheimer podemos dizer assim, é um esquecimento. Você começa a esquecer das coisas. Você está na sala, se lembra que precisa pegar um produto lá na cozinha. Aí você sai. Quando chega lá, você esquece o que é. O que foi que eu vim pegar? Não lembro. Aí você volta lá na sala e começa a trabalhar a sua mente para ver se consegue lembrar o que foi. Então isso é um comecinho, né? Pode ter cuidado, porque já pode ser o começo do mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer começa sempre assim. Você não vai dormir hoje e acorda amanhã com mal de Alzheimer. Por que o mal de Alzheimer? Porque assim como a margarina causa um endurecimento no sistema circulatório, ele também causa endurecimento nos neurônios. Os neurônios ficam endurecidos. E então você começa agora a ter problemas com o esquecimento. E aí a idade vai chegando e você começa a esquecer daqui, esquece dali, esquecer muitas coisas e esquece. Menos imaginar você estar num estado vegetativo. Um estado que você olha aqui, você não sabe mais o nome de ninguém, você esquece o nome dos filhos, você esquece o nome dos seus familiares. Desculpe. Você começa agora, se tiver alguma lembrança de algumas coisas do passado, que já está gravado no seu neurônio, mas ele já tem dificuldade em passar isso à frente, né? Porque os neurônios, eles têm umas caudazinhas chamadas de axônios. E as informações são passadas para esses axônios, né? E em milésimo de segundo ele tem que passar essas informações. Mas aí se ele está endurecido, se ele está com dificuldades de levar essas informações, então vai começar agora a levar tempo para ele passar, ou vai chegar uma hora que esses neurônios não vai mais conseguir passar a informação de um para o outro. E aí está instalado o mal de Alzheimer. Aí a pessoa pode ficar violenta, a pessoa pode não entender o que você está falando, você fala uma coisa, ele rebate com outra coisa, né? E aí entra a dificuldade na vida da pessoa. E os familiares às vezes ficam preocupados, né? Mas não fique achando que a pessoa que tem mal de Alzheimer está sofrendo, né? Ele não sofre com isso. Ele não sabe que ele entrou num estado de demência, né? Demência, em outras palavras, é loucura, né? É loucura, ele entrou naquele estado. E não adianta, porque ele não vai, você fala uma coisa, ele não vai te obedecer. Às vezes tem que fazer as coisas, pegar, na tora, né? Tem que pegar na tora para fazer, ou para tomar banho, ou para alguma coisa assim. Então, o que faz? A margarina faz isso. A margarina, além de causar problemas cardiovasculares, né? Problemas de coração, né? Pode causar problema de pressão alta, pode causar entupimento nas artérias, né? Tem pessoas que precisam até mesmo fazer cateterismo. Ela causa inúmeros outros problemas. Então a margarina,
a ideia foi boa, porém, os produtos usados são produtos químicos muito fortes. E o nosso organismo, ele não está preparado para aguentar esses produtos. Ele não foi preparado para isso. O nosso organismo foi preparado para o natural, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Aliás, eu vou falar aqui, por exemplo, um livro que tem do Dr. Luiz Carlos Costa, é um pesquisador do Paraná, é um PhD da Universidade de Harvard. Ele escreveu um livro, Viva Melhor com a Medicina Natural. E nesse seu livro, ele fala o seguinte, que margarina e sabão é feito com a mesma matéria-prima. Mas você já viu alguém por aí comendo sabão? Comendo, né? Não tem. Você já viu algum mosquito, algum cachorro, algum rato comendo sabão? Não come. O mesmo acontece com a margarina. A margarina, para você ter uma ideia, se você botar ela num canto, ou em qualquer canto da casa ou na rua, aonde você achar que deve colocar, rato passa distante, moscas passa distante, cachorro passa distante, nenhum animal conta com a margarina. Os animais, né, que são irracionais, eles não querem. Uma mosca não senta na margarina. Se você botar margarina no tempo, deixe lá no mato, em algum canto, na rua, algum canto, vá lá depois, vá lá 20 anos depois, 30 anos, 10 anos, 5 anos, 6 anos, a margarina ela está no mesmo estado, ela não estraga. Por quê? Por causa das matérias químicas que são perigosas. Mas a manteiga seria uma melhor opção, ou uma maior opção, porque é o seguinte, a manteiga só é ruim para quem tem alguma alergia ou alguma intolerância a ela. Você entendeu? A manteiga seria bem melhor. Só que a maioria das manteigas que temos aí no mercado, metade é margarina, metade é manteiga. E aí complica. Aí você diz assim, eu não vou comer margarina não, vou comer manteiga. Aí você pega uma manteiga, que eles fizeram esse arranjo para baratear o custo. A intenção foi boa, né? Baratear. Porém, parte é manteiga, parte é margarina. Aí ela é misturada ali e você come, né? Como entrou mais um pouco do gosto da manteiga, você vai achar que está comendo manteiga pura. Então faça isso. Não use qualquer manteiga. Procure ler, como estou dizendo, procure ler rótulo. E você vai procurar uma manteiga de garrafa, uma manteiga, tem umas manteigas de lata, né? Manteiga pura. Porque a manteiga pura, ela não é baratinha como é no mercado, como está lá nas prateleiras, né? Manteiga de 4, 5 reais, meio quilo de manteiga, 4, 5 reais. Não existe isso, sabe? A manteiga, ela é mais cara. Agora, se a pessoa tiver alguma intolerância, alguma alergia, aí é outra história, né? É outra história. Porque tem pessoas que têm alergia a derivados do leite e ao leite, né? Então a manteiga é um derivado do leite. Então essa manteiga, se a pessoa tiver alergia, ela vai fazer mal do mesmo jeito. Tem pessoas que têm uma alergia tão violenta ao leite ou aos produtos que advêm do leite, que até traços de leite pode fazer mal, a pessoa se sente mal até com os traços de leite. Você sabe o que é traço de leite? Ou quando você pega lá um biscoito que lê, diz assim, pode, não é dizendo que tem não, pode conter traço de leite. Esse traço de leite é assim, ó, você vai olhar lá no rótulo, né? O traço é porque a pessoa usou uma vasilha para trabalhar algum produto que contenha leite ou que contenha derivados do leite. Mas mesmo assim, depois deles lavarem, limparem ou até esterilizarem, ainda pode ficar impregnado nessa vasilha que usou para preparar aquele produto. Então, para a pessoa que é muito sensível, muito alérgica,
tem uma intolerância muito alta a produtos do leite, então a pessoa vai se sentir mal. Então leia rótulo. Não é que a pessoa botou leite no produto, o produto é sem leite, mas a vasilha pode ter deixado resíduos ou impregnação que vai agora trazer problemas para a pessoa simplesmente porque tinha traços de leite. Então, a margarina, ela tem leite também, né? Soda cáustica, ácido sulfúrico, leite, hidrogênio, né? Hidrogênio. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ouvir uma matéria de um pesquisador mineiro chamado Dr. Haroldo Timponi. E ele agora vai mostrar para nós aqui como que é feito a margarina e quais os seus malefícios. Ouçamos. Margarina. Composição química da margarina. Gorduras vegetais hidrogenadas. Sebo animal. Ácido sulfúrico. Leite de vaca. Soda cáustica. Ácido benzoico. Ácido butil hidroxitolueno. Galatopropila. Corante artificial. Aromatizantes artificiais. Antioxidantes artificiais. Estabilizantes artificiais. Vitamina A sintética ou acetato de vitamina. A margarina é um produto que frequenta com desenvoltura as mesas de milhões de pessoas no mundo inteiro. A denúncia é do Dr. Haroldo Timponi, médico e presidente da Associação de Cultura Biodinâmica, uma entidade formada por naturistas e estudantes da alimentação de Belo Horizonte. Segundo o pesquisador mineiro, além dos produtos mencionados, a margarina contém ainda outros componentes altamente nocivos à saúde, como óleos vegetais saturados e sebo bovino. Ele explica que o óleo vegetal da margarina recebe átomos de hidrogênio na sua industrialização e os fabricantes ainda usam 15 diferentes produtos químicos, inclusive um que é explosivo, o ácido butil hidroxitolueno, para quebrar as estruturas de sebo de boi e conservar a mistura. E afirma que não é difícil prever o que pode ocorrer quando se coloca tudo isso no organismo. 18 anos de experiência médica e o Dr. Haroldo alega que a própria classe está omissa ao assunto e que isso se deve à falta de informação. O que se vê é a televisão mostrando a margarina como um produto inteiramente vegetal, com aquele cheiro de fazenda. E, infelizmente, a maioria dos médicos aceita isso passivamente, a ponto de recomendarem o uso do produto aos seus pacientes. O Dr. Haroldo conta que atende em seu consultório pacientes que apresentam queixas de doenças causadas pelo uso inadequado de gorduras, principalmente da margarina. Mas ele só chegou a essa conclusão e passou a preocupar-se com a questão a partir de 1979, quando seu filho mais novo e sua mãe, de 81 anos, insistiram para que ele próprio deixasse de consumir a margarina. Doenças causadas pelo consumo de margarina: intoxicação da amígdala, do pulmão, retenções intestinais e problemas articulares. O especialista mineiro explica que tais doenças podem surgir porque os aminoácidos do sebo de boi, quando ingeridos, são totalmente alterados no organismo por causa das substâncias químicas colocadas no produto. Ele adverte ainda que as gorduras saturadas acumuladas no organismo fazem obstrução cerebral venosa e até da inteligência, pois esclerosa mais cedo os vasos cerebrais, não dando suprimento de oxigênio ao cérebro, o que leva ao enfraquecimento da memória e ao cansaço cerebral. Normalmente, não se ouve dizer que margarina alguma tenha apodrecido nas prateleiras dos supermercados.
Isso se dá porque as substâncias químicas não permitem que a deterioração aconteça. É o caso do presunto, do salame, etc., que são carnes que deveriam estar deterioradas e não estão, pelo mesmo motivo que um defunto da escola de medicina não apodrece, ou seja, porque estão embebidas em formol. Quando ingeridos, esses produtos causam verdadeiros desastres no organismo. Patês de legumes e de certas frutas, como o abacate, são alternativas apostadas pelo Dr. Haroldo em substituição da margarina nas formas em que ela é usada. E para os que têm problemas de colesterol, aconselha o médico que faça uso de maionese caseira, pois as vendidas em supermercados contêm substâncias químicas. Abordado sobre o tipo de gordura que devemos usar, o Dr. Haroldo aconselha o uso de óleos vegetais, como o de milho, girassol, gergelim e de soja, afirmando que tal sugestão é feita levando em conta o fato de não existir no mercado um óleo industrializado totalmente isento de produtos químicos. Deve-se evitar as frituras porque elas saturam as gorduras, quer animais ou vegetais, e no consumi-las estaremos colocando ácidos no organismo. Então aí nós podemos ver, né, o que é a margarina, né, muito bem definida aí pelo Dr. Haroldo Timponi, pesquisador mineiro, onde mostrou as dificuldades que as pessoas têm quando usa margarina. E que a margarina hoje faz parte da mesa de quase todo mundo, né, podemos dizer assim, né. Mas eu não vou aqui ficar falando todo o tempo da margarina, né? Porque você talvez tenha ficado assustado agora por causa da questão margarina. Vamos falar da manteiga. A manteiga ela é feita do leite, tirado do leite da vaca, né? Batido e feita a manteiga. Mas não é só manteiga, né? Porque como eu falei aqui, você pode ter intolerância ou alguma alergia à manteiga por ser um derivado do leite. Então nós vamos fazer o quê? Eu vou passar aqui para vocês uma matéria da doutora Natália Colombo, ela é nutricionista, e ela vai deixar aqui algumas receitas para nós. Como é que nós podemos substituir a manteiga, né, com outros produtos, além do que o Dr. Haroldo Timponi mostrou aí, né, como o abacate é uma ótima opção, o mel, você pode fazer doces de abóbora, você pode fazer doce de cenoura, né, e passar, se você não for diabético, né, claro. A gente está falando aqui para a pessoa que é saudável. Se a pessoa for diabética, já é uma outra história. A pessoa já tem que entender que ele não pode estar comendo esses açúcares, né, com esses doces, as geleias e assim por diante. Então vamos ouvir a matéria da doutora Natália sobre as receitas. E quando terminar, eu vou dar uma outra receita aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. A gente vai mostrar agora uma receita, aliás, são duas receitas de manteigas saudáveis. Aliás, vamos entender um pouquinho esse universo da manteiga, por que a manteiga não é tão saudável? Quem vai contar tudo pra gente mais uma vez é a nutricionista funcional, doutora Natália Colombo. Seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo bom, boa tarde. Bom, Adoro quando você vem. A Nath, além de muito simpática, explica tudo direitinho e tem aí uma grande chance, ela vai nos mostrar uma grande chance de tirarmos a manteiga do nosso dia a dia e conquistarmos uma alimentação mais saudável. Mas antes da gente apresentar a receita, queria que você contasse um pouquinho qual o problema que envolve a manteiga e a margarina, porque a gente estava até falando na maquiagem que as duas têm problema, certo? Sim, sim, exatamente. Vamos lá. Bom, na verdade, né, o grande problema é a quantidade, no caso da manteiga, é a quantidade de gordura saturada que ela tem. Tá. Então a manteiga, até achei essa pauta bem interessante, porque as pessoas têm muita dificuldade, né? É aquela coisa que as pessoas têm muita dificuldade de deixar aquele pãozinho com manteiga de manhã, aquele café com leite e açúcar ou adoçante. E a manteiga tá lá, E né? a manteiga tá sempre lá. Então, na verdade, é o seguinte, a manteiga, por que ela não é legal? Porque ela tem uma quantidade muito grande de gordura saturada.
E além dela ter essa quantidade grande de gordura saturada, ela também é inflamatória. Então ela ajuda, ela ajuda não, né? Então ela causa uma inflamação no organismo. No caso da margarina, a margarina ela tem uma quantidade muito grande de gordura trans. Então, embora hoje em dia até tenha no mercado algumas outras opções, né, que tá lá sem gordura trans, ela acaba tendo um outro tipo de gordura que acaba tendo o mesmo efeito prejudicial à saúde do que gordura trans. Tem até um amigo meu bioquímico que ele fala, a diferença entre uma margarina e um plástico é simplesmente uma molécula que a margarina tem a mais. Ou seja, praticamente um plástico. Sim, exatamente. E a gente consome sem se dar conta disso. É que agora também começou aquela coisa, né, de que a margarina ela é enriquecida com fitosterol, ela tem um monte de coisa, então as pessoas acabam achando que é bom. Ela até pode ser, a gente estava até explicando isso pra Carol, ela até pode ter esses fitosteróis, que nem agora tem margarina enriquecida com ômega 3. Só que qual que é o problema? Tudo bem que pra você ter esse ômega 3, você pode comer a margarina, então enfim, se você comer aí 2 colheres de sopa por dia, você acaba tendo uma quantidade boa de ômega 3. Só que por outro lado, você vai ter todo esse dano prejudicial da margarina. Não, e fora a gordura, porque é gordura pura. Sim, exatamente. Né? É uma gordura que poderia estar dando lugar a um outro tipo de gordura muito mais saudável. Sem dúvida, sendo que existem outras fontes, né, de ômega 3 e de fitosterol. Então não há necessidade alguma de você partir para isso. Muito bom, Nath. Então, solucionada a nossa primeira parte, por que não da manteiga e da margarina, vamos então às nossas receitas. Vou pedir para você ficar desse ladinho, tá ótimo. Só para, se você quiser já ir colocando, mas a gente tem tempo, tá tranquilo. Vamos lá, a primeira é uma manteiga de castanhas. Isso. Ai, que delícia. Essa manteiga, ela é bem gostosa. Então, na verdade, o que é? Dá para você fazer essa manteiga com nozes, com amêndoas e com avelã. Ah, entendi. Aqui então é uma variação da mesma manteiga. Sim, isso daqui é uma variação. Na verdade, isso daqui é um pouquinho diferente, que eu coloquei alguns outros ingredientes para mudar um pouco, que eu já vou falar. Tá bom. Mas na verdade, o que é legal? As pessoas têm essa coisa de achar que as oleaginosas, elas são doce, né? Tipo, elas tendem mais pro doce, e muito pelo contrário. Dá pra você fazer uma manteiga, ela vai ficar salgada e ela vai ter muitos benefícios. Tá. Então vamos por E vai partes. saciar também, né? Sem Pelo dúvida. que eu tô percebendo aqui, vai dar uma saciedade maior. Sem dúvida. Na verdade, o que acontece? A manteiga não, desculpa. As oleaginosas, elas têm uma quantidade bem grande de gorduras. Mas qual que é a diferença? São gorduras mono e poliinsaturadas. Então, são gorduras que fazem muito bem pra pessoa. E que a gente precisa, um pouquinho a gente precisa, né? Sem dúvida, a gente precisa. Tá. Além disso, elas também são ricas em vitaminas do complexo B, são ricas em selênio, tem arginina, que é um aminoácido que é bem interessante para vasodilatação, então melhora toda a circulação sanguínea. Tá. E a base, então, dessa manteiga vai ser o azeite? Não, essa manteiga são só as castanhas. E é isso que é o mais Sério? interessante. E é isso que é o mais interessante. Não acredito. Dela. Que legal, E ela é Nath. Você que super- desenvolveu essa receita? Então, na verdade, eu fui olhando e fui testando para conseguir chegar nisso. Que legal! E aí eu consegui. Parabéns, criatividade. Obrigada. A gente Obrigada. precisa de pessoas assim que tem essa criatividade. Porque senão é muito difícil realmente a gente tirar da alimentação Sim. com uma coisa que a gente está acostumada a consumir ali todos os dias. Se você não tem nada para colocar no lugar, o que você faz? Sim, exatamente. Né? Você vai comer o que você tem. Então, com a dica, né, e com a invenção aí desses profissionais maravilhosos que veio no programa, a gente agradece. Eu vou passar então a primeira receita. Tá ótimo. Então, para manteiga de castanhas, a gente vai precisar de amêndoas, né, 200 gramas de amêndoas. Levar as amêndoas, então, sem casca ao forno. Ah, não, então essa parte você pode explicar. Na verdade é o seguinte, Vai, explica tudo, então. você pode fazer essa manteiga com amêndoa, com avelã ou Tá. com nozes. Ok. Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar 200 gramas de qualquer uma dessas, então pode ser 200 gramas de amêndoa, de nozes ou avelã. Você não pode misturá-las. Até pode misturar. Se tem você problema? quiser, não tem Tá. problema, não vai atrapalhar. E aí o que você faz? Você vai levar ela no forno, tá? Que aqui eu já trouxe elas torradas, só por conta do tempo. Você vai levá-las no forno a 200 graus por 5 a 10 minutos. Sempre fica Tá. de olho, tá? Porque senão ela pode passar um pouco do ponto e pode dar uma tostada. Tá bom. Aqui, nesse caso, eu já trouxe a amêndoa sem casca, né? Ela ainda tem a pele, mas ela pode ser feita desse jeito. No caso da avelã, quando você coloca ela pra tostar, por exemplo, depois de pronta, você passa ela num pano e ela vai sair a casca. Então ela fica sem casca. que legal. Quando ela ainda tá quente. Tá, deixa eu mostrar então, ó, dá pra gente mostrar. Fica torradinha. É. Né? Você Fica não uma amêndoa consegue fazer torradinha. ela, tá? A gente tem que tostar. Você não consegue pegar simplesmente a amêndoa e fazer. Ela não chega no ponto. Tá, Ela sem tem que estar tostar. tostada. Entendi. E aí, depois disso, você vai pegar e você vai colocar num processador, tá? E só isso. Só a amêndoa ou só as nozes. E vai deixar por 5 minutos. Tá. Em média, 5 minutos. E como ela tem bastante gordura, ela vai se quebrando e ela vai chegar no ponto de manteiga. Sério? É.
Vamos incrível, colocar só né? um pouquinho pra gente ver pelo menos o início, tanto tempo, talvez a gente não consiga deixar ele como funcionar. Mas então tem que deixar mesmo, 5 minutos. Sim, deixa. Vai chegar uma hora que às vezes você legal. até pode falar, "Ai, não vai dar nada", mas ele dá assim e fica ótimo. E fica então uma pasta. Fica. Só pela gordura que contém, então, a oleaginosa. Pela quantidade. Ali eu trouxe, ó, essa daqui, tá, na verdade, ela é a de amêndoa, mas que eu coloquei algumas coisas. Eu coloquei cacau e coloquei xarope de agave, então ela fica uma pasta um pouco mais adocicada. Com avelã também fica muito gostoso, se você colocar bastante cacau, você pode colocar mel, pode colocar açúcar mascavo, também fica muito bom. Olha que bacana. Aquela ali, aqui tá pura? Aqui ela tá pura. Essa daqui não, essa daqui tá com cacau e essa tá pura. Tá, vou experimentar pura primeiro, Isso, então. pode provar. Vamos colocar só pra começar a bater, só pra gente ter uma ideia. Mas em casa, então, são 5 minutos batendo mesmo essas amêndoas, deu certo? Isso. Esses aparelhos, eles deixam a gente meio maluca, né? Porque tem que fechar direitinho, então não funciona. Deu? Acho que deu. Vamos ver. É pra dar. Não é básico? Isso. Pode mais, pode mais. We can do this all night. Damn, this love is getting tight. Baby, come on. Booming like a bass drum. Sparking up a rhythm. Baby, come on. Until the sunlight. Tá só com esse tempinho, então. Olha que legal, ela vai ficando Ela começa a ficar molinha. É, porque ela vai soltando óleo. Então aqui você vai deixar mais tempo, mas tá vendo? Ela não fica uma farinha seca. Ela fica uma farinha úmida. Úmida, da própria gordurinha. Sim. Então você vai deixar ela por 5 minutos e ela fica pronta. Entendi. A única coisa, gente, que eu gosto só de lembrar é pra tomar cuidado com quem tem herpes de recorrência. Tomar cuidado com o consumo de oleaginosas, tá? Ah, é? Eu não Porque sabia. como elas têm, as castanhas, elas têm bastante arginina, então elas podem propiciar o aumento da herpes. Então, na verdade, quem tem com frequência, tá? Mas não é que comer de vez em quando vai ter problema. Nossa, legal você falar isso, porque eu não sabia. Sim, é bem legal. É ótimo. Gostoso, né? Pode E ela virar. fica bem, ela fica salgadinha, né? Ela não fica uma coisa... Gente, é muito bom. Vem cá, Gigi. Vem provar. Eu vou experimentar hoje. Menina, é muito bom. É uma delícia. Pode virar petisco. Sim. Ao invés de ter aqueles patês cheios também de tranqueira, sabe? Aqueles que tem E ela um monte fica, de coisa. ela fica salgadinha, né? Então, ela é bem gostoso. Ó, Gigi, na boca da Gigi. Essas doces, elas podem usar, que nem nesse caso aqui, ó. Não é bom? Salgadinho, isso é bom. Muito bom. Provado. Gigi aprovou, tá tudo certo. Nesse caso aqui, ó, ela pode usar, nesse caso eu deixei ela mais adocicada, tá? Porque você pode depois mexer com ela e fazer, que nem a de amêndoa, é muito gostoso colocar canela, xarope de baunilha, fica muito gostoso, ela vai ficar adocicada. E aí, Agora, assim, a quantidade. Porque a gente sabe que tem a gordura, como você falou, que é isso que vai sustentar essa carinha de manteiga, de patezinho. Quanto que a gente pode comer num pão pela manhã? na verdade, assim, ó, só pra falar um pouquinho de calorias. Uma colher de chá de manteiga e uma colher de chá de margarina tem em média 40 calorias. Tá. Uma colher de chá dessa manteiga tem em média 35 calorias. Então, pensando em caloria, gente, é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então, é óbvio que você não vai comer isso em excesso. Mas de 1 a 2 colheres de chá ao dia é excelente, que é o suficiente pra você passar num pão integral, pra você passar numa torrada. Pra fazer um sanduichinho com outra coisa, com outro sabor. Na verdade, assim, isso aí é uma média, né? Até pode ser um pouco mais, dependendo da alimentação da pessoa, excepcionalmente. Por exemplo, essa daqui que você mistura com o cacau pra ficar uma coisa mais doce, ela fica muito legal até pra criança, por exemplo, pra substituir um brigadeiro. Então você enrola as bolinhas, passa nas castanhas, ou pode até passar num granulado, se for o Vira um caso. docinho? Vira um doce. Prova essa daqui, depois deixa eu ela fica experimentar. muito... essa daqui ela tá adocicada. Vamos fazer o seguinte, vou dar um recadinho e já volto, porque além de experimentar essa daqui, nós vamos fazer esta daqui. Olha, essa daqui é do quê, Ná? Essa daí é uma manteiga de azeite com ervas. Que delícia. Essa daí é muito boa. E olha como fica igual a manteiga, gente, fica durinha igual a manteiga. Ela tá há um tempinho já fora da geladeira, então ela já tá derretendo, mas ela fica sólida. Fica igualzinha. Fica igual. Aguardem. Já volto, Ná. Tá ótimo. Por quê? Legal mesmo. Agora, a dica da Natália é um negócio de louco. Fiquei encantada. Opa, grudou aqui. Fiquei encantada com essa manteiga. Deixa eu passar pro lado de cá. A folha já foi me prendendo hoje na blusa. Vamos lá. Então, eu fiquei de experimentar esta daqui. Isso. Vamos para a parte experimental. Para quem chegou agora, Natália Colombo, que é nutricionista funcional, criou aqui algumas receitinhas para a gente substituir a manteiga. Ou seja, ao invés da manteiga que a gente sabe que não faz bem, ela já explicou por quê, a gente vai usar aí outros ingredientes para a gente ter a sensação que a gente está comendo a manteiga. Vamos ver isso.
Bom, né? O docinho é melhor ainda. Adoro. Parece um chocolate que eu não posso falar a marca. Que é a base Sim. de avelã avelã. e cacau. É igual aquele chocolate. É igualzinho. E é muito melhor. Sim, e na verdade você consegue até aproximar mais ainda. E eu coloquei pouco cacau. Se você quiser colocar mais cacau, um pouquinho mais de xarope de agave, um pouquinho mais de baunilha, de essência de baunilha, ele vai chegar bem próximo mesmo. Legal, e dá pra fazer Aí então eu quis fazer bolinha, mais, dá. como se fosse um docinho, né? Dá pra, a de amêndoa dá pra você rechear, se você vai fazer alguma coisa dá pra você rechear, é bem legal, é uma opção bem legal. Parabéns, tanto pro não, muito salgado legal. como pra doce. Muito bom. Agora o próximo é uma manteiga de azeite. Então, ao invés de usar a manteiga, a nossa base vai ser o azeite. Sim. A gente vai usar 2 xícaras de azeite de oliva extra virgem, ervas a gosto. Então, a sugestão da Natália é o seguinte: sálvia, orégano, alecrim, louro. Pode ter um pouquinho de pimenta em grão, pimenta verde, pimenta rosa e azeitonas verdes. Então vamos para essa receita. Na verdade é o seguinte, gente, essa receita ela é bem prática e você pode colocar o que você quiser. Tá. Eu gosto muito dessas ervas, gosto de alecrim, de sálvia, até porque elas têm vários efeitos, tanto na digestão, né, por conta dos fitoquímicos, também tem ação antioxidante. Então eu gosto de trabalhar com elas. Mas dá pra você pegar, por exemplo, raspa de limão e bater junto, tá? Aí assim, Carol... Gengibre. Pode Sei lá, também, pode. veio na minha cabeça, pode. Fica ótimo. Porque ele também é termogênico, né? Sim. Você pode fazer a mistura que você quiser. Na verdade, aqui, gente, eu fiz o azeite, coloquei as ervas e deixei endurecer, tá? Basicamente, você vai pegar o azeite, vai misturar o que você quiser e leva pra geladeira. Se o azeite for bom, ele vai endurecer. Se ele for batizado com alguns outros óleos, ele vai ficar líquido. Tá? Gente, só lembrando, que beleza. azeite bom tem que ser azeite de vidro escuro com acidez máxima de 0,3. Passou de 0,3, tá? Já não é muito legal. Tá? Não vai endurecer. O melhor é esse. Não, ele vai endurecer. Mas Vai o endurecer. melhor ainda Tá. pra saúde é até 0,3 de Precisa acidez. colocar no freezer ou só na geladeira? Pode deixar na geladeira. E ele vai endurecer? Ele vai. Ó, o nosso tá um pouquinho molinho É porque aqui, ele já porque tá aqui há já tá há algum tempo. tempinho que a gente tá E o que eu vou montando. fazer agora, eu trouxe esse que tá pronto, né? Então, Tá. esse daí eu só coloquei as ervas, misturei com azeite e deixei e coloquei na geladeira. Olha que O que eu vou fazer agora é bater, tá? Eu vou fazer uma variação diferente. Em quanto tempo ele endurece? Se você deixar no freezer, umas 2 horas. No congelador, umas 2 horas. Se Rapidinho? rapidinho. Se você deixar na geladeira, é um pouco mais. Uma delícia. Né? Eu vou Ótimo. fazer aqui só essa última, tá? Vamos lá. Então, azeite. Aqui tem 200 ml de azeite de oliva. É uma boa pra gente ver se o azeite é bom, né? Se não endurecer, Sim, porque ele exatamente. foi batizado, como você falou. Aqui eu vou colocar a sálvia. Aqui eu vou colocar um pouquinho de louro e o orégano, tá? E o alecrim. E agora eu vou bater. Pode Vamos ligar? lá. Pode. You know how to pull me back when I go running, trying to get away from loving ya. You know how to love me hard. I won't lie, I'm falling hard. Yep, I'm falling for you, but there's nothing wrong with that. You don't wanna love Bom, aqui ele tá pronto, tá? Ele vai estar líquido ainda, depois você leva pra geladeira. Mas ele fica bem verdinho, fica super bonito. E a hora que você levar, ele vai ficar bem na consistência de manteiga mesmo, depois que ficar na geladeira. Que bacana. Então, assim, deixa eu colocar aqui, receitas que a gente utiliza a manteiga, a gente pode trocar por essa manteiga. Sim. A manteiga com ervas, que na verdade a base é o azeite. Sem problema algum, dá pra Que trocar. máximo. Ótimo, Agora, a né? quantidade pra gente consumir também, pra gente não exagerar, já que a gente tá falando de gordura. Então, a quantidade de azeite, né, que a gente conseguiria colocar é de 1 a 2 colheres de sopa ao dia. Tá. Isso geralmente vai depender também, né, do tipo de alimentação da pessoa, da necessidade, mas de 1 a 2 colheres de sopa ao dia é o ideal. Gente, vai muito bem no pãozinho de manhã, ao Vai, invés da que- manteiga. é. E a quantidade de gordura que a gente precisa pro dia, né? E a gente sabe que a gente vai estar ingerindo uma gordura boa, saudável. Sim, sem dúvida alguma. Pro bom funcionamento também do nosso corpo. Parabéns mais uma vez, Natália. Obrigada. Arrasou. Olha, tudo que você criar, assim, dessas receitinhas, vem fazer aqui no programa. Eu Você trago sabe que você é muito bem-vinda. Obrigada. Porque a gente precisa disso de verdade. Então, quando você for consumir a manteiga, lembre-se dessa dica. É só deixar na geladeira que vai ficar igualzinho. Coloca num potinho bonitinho. É. E aí que isso já dá mais vontade Se ainda você de deixar experimentar. até naqueles, né, a gente fala aqueles potinhos de margarina, né, se você deixar nele, ele vai ficar exatamente, depois você Igual. desvirar, né, naqueles potinhos, até que a gente coloca a Fica manteiga. perfeito. Fica igualzinho. Levou pra geladeira de novo, Sim. fica durinho de Fica novo. durinho. Muito bom. Ótimo, né? Para vocês que adoraram, assim como eu, vou passar o contato da doutora Natália Colombo, que é nutricionista funcional e muitas vezes vem nos
nos visitar, sempre com ideias ótimas e com uma aula mesmo. Então, o site é o www.ncnutri.com.br. NC Nutri de Natália Colombo, então ncnutri.com.br. Agora que eu vi que é NC de Natália Colombo. Hoje, muitas vezes que você veio. Obrigada, Imagina. viu? Adorei, parabéns pelo trabalho. Carol, é Volte sempre logo. um prazer. Não Volta demore, sim. porque a gente gosta muito de você. Beijo, até a próxima. Então aí está a solução, né, da situação, porque você estava preocupado que o que queria comer daqui para frente e tal, né? Aí está uma manteiga saudável, dado pela doutora Natália. E agora eu vou dar a minha receita. Olha, você vai comprar azeite de oliva extra virgem e comprar o óleo de coco. Aí você bota partes iguais, né? Se você pega um copo, bota meio copo de um, meio copo de outro, uma vasilha, mexe, né? Que ela vai ficar meio homogênea e você coloca na geladeira. Não é no congelador, você coloca na parte de frio mesmo. Ela vai ficar homogênea. Você pode preparar isso com orégano, pode botar outros temperos, né? Outros ingredientes, se você quiser. E fica uma delícia você comer isso aí com pão, né? Ou passar no biscoito, como você quiser, né? Agora, no próximo programa, eu vou falar sobre os transgênicos, né? O que é transgênico? Tinha no uma tarjinha no óleo, por exemplo, óleo de soja, um triângulozinho amarelo com um T dentro, um T de transgênico. Hoje, parece que eles não são mais obrigados a botar isso aí, né? Mas eu vou falar do transgênico. Vamos saber se o transgênico faz mal, se não faz mal. Vamos falar de pesquisas que foram feitas recentes, inclusive na França. Então esse será o nosso próximo programa. Eu queria que pedir para você inscrever-se no YouTube para você poder acompanhar o nosso programa. E o meu endereço é Rua Visconde do Rio Branco, número 35, sala 120, no edifício Zé Domingos. E os telefones 75 3626 7368, 3486 1187 e o WhatsApp 991 60 70 89. Então, foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado por ter permitido entrar no celular e até o próximo programa.